Meu nome é Rafael, tenho 22 anos e eu sou programador. Desde quando você assiste? Cara, eu descobri esse mundo de esporte em 2013 por conta do lançamento do Dota 2, cara. Porque o lançamento do Dota 2 ele foi feito num campeonato, no primeiro Mundial de Dota 2, ele foi lançado já no Mundial. Então, tinha os times e foi a primeira vez que eu acompanhei um time de um jogo que eu jogava. Eu não conhecia os times, mas aí foi a primeira vez que lançaram, e, tipo assim, no lançamento já foi o Mundial, né? Ninguém tinha jogado. A primeira vez que eles jogaram foi no Mundial. Todo mundo jogava o Dota 1 e no Dota 2 foi o Mundial. E foi ali que eu tive contato, primeira vez com um time profissional jogando, né? Claro que tinha, quando nós era menor e jogava online ou alguma coisa assim, eu já tinha jogado com uma rapaziada na escola uma vez, lá no Objetivo, uns moleques mais velhos chamaram a gente para jogar e deram uma surra na gente, que eles tinham um time amador. Mas a primeira vez que eu tive contato com o esporte foi em 2013, no lançamento do Dota 2. E hoje em dia, quais são os seus hábitos de consumo? Como que você vê? Quando você vê? O que eu mais assisto atualmente está sendo o CS, que eu acompanho a Fúria e a MBR, e aí eu vejo quando tem jogos, né? Que nem, por exemplo, hoje de tarde a gente teve jogo da MBR. E aí é transmitido pelo canal da MBR na Twitch ou pelo canal do Gaulês. Já a da Fúria foi às 9h30 da manhã, durante o meu expediente de trabalho, tomara que nenhum chefe meu veja. Mas aí também pela Twitch também, e aí no canal do Gaulês foi transmitida a partida e o próprio canal oficial do campeonato, né? Mas já a Liga de LoL, eles normalmente têm jogos sábado e domingo, todo final de semana durante a liga, né? Durante a temporada. Enquanto tá tendo a temporada, então é todo sábado e domingo, e os jogos de CS são durante a semana. São essas duas ligas aí que eu acompanho mais. Entendi. Você falou que você começou no Dota, né? E agora É, você está isso, no CS e no LoL. isso. Como é que foi essa trajetória aí? O que que de esporte você acompanhou? Cara, eu já acompanhei bastante coisa. Eu acompanhei do Dota na época que eu jogava, e aí eu parei de jogar Dota e migrei pro LoL, né? Só que durante essa época do Dota, o Dota ficou bem famoso e o LoL também começou a ganhar muito impacto, só que o CS ele foi o primeiro a fazer sucesso lá fora, né? Então todo mundo conhecia os times brasileiros de CS que jogavam lá fora e a gente tem a mania de falar que o brasileiro vai muito atrás de resultado, né? Então o time, tudo que tá dando resultado a gente vai ver. E o Brasil dava muito resultado lá fora, ganharam 2 mundiais, né? 2 majors. Então foi o primeiro, tipo assim, o primeiro contato com o time brasileiro jogando foi o CS. E aí depois eu fui pro LoL por conta de ter ido jogar, e aí eu comecei a acompanhar o cenário. E o CS, por mais que eu não jogue CS, eu acompanho porque eu gosto, mais essa tradição, é como se fosse futebol. Tipo, eu não jogo futebol, mas por sempre ter visto muita gente falar e não sei o quê, eu comecei a assistir, achei legal a transmissão e tô assistindo CS. E aí eu conheci o time da Fúria antes de a organização da Fúria antes de acompanhar eles no CS, por causa do LoL. E aí eu vi que eles eram um gigante no CS e comecei a acompanhar e hoje é meu time aí, né? Que eu torço Entendi. e eu assisto. Então, você leva o seu time de um esporte para o outro. Normalmente times são assim, né? A gente não fala, é uma organização. Então a organização às vezes é, ela tem várias lines, né? Tem a line de CS, a line de Dota, a line de que nem por exemplo no Dota, um time muito grande era o da PEN, sempre foi muito grande. O dono da PEN ele era da line de Dota. E eu sabia que a PEN era uma organização muito grande. Então, quando eu cheguei no cenário de LoL e eu comecei a acompanhar, eu já conhecia a organização PEN, porque ela já tinha nome no outro jogo que eu jogava. Então, já foi um time que foi mais fácil criar vínculo, sabe? Tipo, para torcer e esse tipo de coisa, porque eu já conhecia de outras coisas. Então, normalmente arrasta muita torcida, né? Esse tipo de coisa. Então, a line da Fúria tá jogando CS. E aí o social media tá postando lá no Twitter que eles estão jogando. E aí na hora vai ter jogo dos caras no LoL. Então o social media ali mesmo já faz uma publicação. E você que acompanha os caras do CS, você vai ver, nossa, o pessoal do LoL tá jogando também, vamos assistir. E assim vai, sabe? Então, normalmente tem a organização e tem os times, né? Então, que nem, por exemplo, um grande agora é a Loud, né? Do Free Fire.
Eles são gigantes no Free Fire e eles estão entrando agora com a, como é que a gente chama? Com essa nova etapa aí do Campeonato Brasileiro que vai ter, né? Do de LoL, eles entraram agora como um dos times, um dos 8 times de LoL, dos 10 times, eu acho, de LoL. Então agora eles vão ter um time de LoL. Então toda aquela rapaziada que curte Free Fire e joga LoL, agora vai ter um time para torcer, que é o da Loud, né? Então tem toda essa migração de público também, é bem bacana. O que você está achando do cenário brasileiro de esporte atual? Cara, é muito maior do que já foi, né? Hoje em dia você não é piada você virar e falar que você quer jogar. Por mais que ainda seja para muitas pessoas, hoje em dia já é mais fácil, pelo menos na minha bolha, né? Tipo assim, minha bolha, no começo, mesmo a gente jogando, ainda era piada. Se algum amigo nosso vira e diz que queria ser pro player, né? A gente dava risada, alguma coisa assim. Mas hoje em dia já é mais aceito, né? Se você falar que você quer, se você quer jogar e se você vê que o cara tem talento, você sabe que talvez ele consiga. Antigamente, ele podia ter o talento que fosse, a gente ia falar, pô, cara, você vai passar fome. Então, em investimento, eu acho que a gente ainda tem muito a crescer comparado com lá fora. Inclusive, tem faculdade nos Estados Unidos que oferece bolsa para você ir jogar, para você ir jogar no time da faculdade, sabe? Como se fosse esporte normal. Você vai jogar basquete e você tem a bolsa lá e você pode jogar LoL, CS, entre outras coisas. E aqui no Brasil a gente ainda não tem esse investimento, né? Por mais que a gente tenha algumas organizações que façam peneiras, né? Tipo, para pegando a rapaziada desde a base e crescendo e levando eles ao topo, ainda são tipo assim, algumas organizações têm isso, mas não, a gente não tem investimento de fora, né? Por mais que tenha patrocínio e tudo é legal. Se você agora, se você falar assim, como você viu o cenário de esporte brasileiro em questão de resultado, cara, muitos jogos aí a gente tem muito resultado. Pô, o CS, principalmente, a gente tá no top 25 time de CS, a gente tem 3 times brasileiros, e no top 10 a gente tem a Fúria, que tá em sétimo agora, atualmente, e já foi top 4 do mundo. A gente já teve a LG e a SK, que foram top 1. Então, a gente é conhecido lá fora em alguns cenários, né, como no CS, próprio Free Fire, a gente ganhou o Mundial também de Free Fire. Teve Rainbow Six, a gente já ganhou o Mundial de Rainbow Six também. Então, é bem legal. No LoL e no Dota, que o Dota a gente teve uma participação boa até, se não me engano, na última MLG que teve, que é um outro campeonato grande, não é o Mundial. A gente teve uma participação o time brasileiro chegou em quarto. Então eles vieram como underdog, né? E ficaram em quarto, então deu notoriedade. Agora no LoL a gente ainda é meio piada lá fora. Mas no resto das modalidades a gente tem bastante resultado e é legal, mas o que se espera é que sempre tudo isso cresça, né? Porque agora a gente tem mais investimento. Ainda mais que esse ano foi bom por conta dessa. Não foi bom, mas foi bom para caso de investimentos por conta da pandemia. Aumentou muito o fluxo e o consumo disso, né? E muita gente viu que dá para investir esse tipo de coisa. Então é bom porque aumenta o investimento e aumenta o que gera progresso, né? Pro esporte brasileiro. Você acompanha algum esporte normal, convencional? Cara, convencional. Acompanhar o quê? Do jeito que eu acompanho um esporte? É. Não. Assim, raramente tem jogo de futebol e às vezes em alguns eu converso com alguém para saber como é que tá os times para fazer aposta, mas de de assistir assim mesmo, acompanhar, esse é meu time, eu não em esporte convencional eu não tenho isso. Nem esse é meu atleta, nossa, adoro ver ele jogar, esse tipo de coisa eu não tenho não. Você acha que esses públicos falam com a galera do futebol, do basquete, do vôlei com os esportes? Cara, é um pouco complicado isso, porque a gente tem, para mim, é mais fácil falar para mim do cenário de LoL, que é o que eu acompanho mais, porque a gente teve o ingresso do Flamengo, acho que em 2017, no cenário de LoL, e o Flamengo trouxe muita torcida do futebol pro esporte. E nisso veio aquela cobrança famosa do futebol depois de jogo,
de tá jogando desse jeito, só ganha para jogar e tá jogando mal desse jeito, sabe? Tipo, antes a gente não tinha tanto essa crítica e essa cobrança, que é mais convencional do esporte convencional, né? E dentro do e-sport. E com essa entrada do Flamengo, a gente viu muito esse tipo de torcedor mais fanático, dizemos, tipo, querendo cobrar a organização por conta de mau desempenho, sendo que, assim, isso não era tão comum, sabe? Nesses últimos anos foi algo que ficou mais comum, esse tipo de cobrança. De certo modo é bom, porque gera mais engajamento, né? E gera tudo aquilo que a gente falou antes. Mas eu não é difícil eu responder se a gente se conversa, porque eu nunca tive o lado do torcedor de esporte convencional para falar, pô, é bem próximo. Então eu não sei tão bem dizer como é, sabe? Mas o tanto que eu torço para um time, por exemplo, quando a Fúria tá jogando ou quando algum time de LoL que eu gosto tá jogando, é próximo ao que o familiar meu torce para quando o Corinthians tá jogando, sabe? Quando a gente vai ver foi ver jogo rolou o time brasileiro no mundial lá fora, que a gente vai em um representante só. A sensação para mim estar assistindo com um amigo meu era igual de quando meus pais se juntaram para assistir o mundial do Chelsea contra o Corinthians, quando o Corinthians ganhou a Libertadores e foi lá para fora, sabe? A nossa emoção era igual. Mas agora se esses dois assim, tem muitas similaridades, mas eu não sei se o torcedor se conversa, sabe? Se ele vai se o cara que eu acredito que ele possa achar, só que eu acho que o público é diferente, né? O público que consome aquilo, não sei se vai gostar de assistir um esporte. Você acha que a maioria das pessoas que assistem um esporte, elas jogam aquele jogo? A maioria. É raro os casos de, cara, tipo, eu que assisto CS e não jogo CS. Normalmente, pelo menos alguém que assiste é porque se identifica com o jogo ou joga, sabe? É muito difícil você ver um cara que nunca jogou ou joga, tipo, raramente. Normalmente, às vezes, a gente tem casos de gente que jogou durante muito tempo, parou de jogar LoL e só acompanha o competitivo. Mas durante algum tempo aquele jogo foi parte da vida daquela pessoa para ela tá acompanhando, né? Para ela estar assistindo. É difícil a gente ver esses casos de gente que não joga e assiste. É mais comum isso. Como eu te falei, brasileiro gosta muito de resultado, então é mais fácil a gente ver quando o time está se dando muito bem. E aí é gostoso a gente ver, porque brasileiro ganhando de gringo todo mundo quer ver, né? Então é mais legal de ver. Mas eu acho que normalmente quem assiste é quem joga ou já teve experiência com aquilo ali. Os esportes têm suas categorias, tem MOBA, tem FPS, tem Sim, Battle sim. Royale. Você acha que uma pessoa que assiste um, um esporte dentro dessa categoria pode assistir outro dentro da mesma categoria? Então, uma pessoa que assiste um MOBA vai assistir todos os MOBAs, uma pessoa que assiste um FPS vai se interessar pelos outros Hum, FPS. não, eu acho que é bem difícil isso acontecer. Tipo assim, é muito raro, eu acho que é mais por conta de público e do jogo em si. Porque vamos dar um paralelo com futebol masculino e futebol feminino. O cara que assiste futebol masculino, ele não vai consumir o futebol feminino porque é futebol. Ele gosta de ver o futebol dele masculino ali, tradicional. Então, o exemplo, o cara que joga LoL, ele não vai assistir Dota, porque Dota é um jogo, por mais que seja a mesma categoria de futebol, a gente falando de futebol, né, por mais que seja a mesma categoria de MOBA, ele é um jogo totalmente diferente. E se o cara não entende um pouco, ele fica muito perdido. Então, é igual, exemplo, eu assisto CS. Eu posso ir assistir um jogo de Valorant, porque eu já joguei pouco, mas eu ainda entendo. Agora, eu não assisto um jogo de Rainbow Six, que também é FPS, porque eu não entendo o que está acontecendo e eu não tenho a mesma emoção. Então, assistir aquilo ali não vai me trazer aquela sensação de quando eu estou assistindo um CS, que eu sei o que está acontecendo. Que eu sei o que, quando alguém faz alguma coisa, eu falo, putz, que da hora ele fez isso. No Rainbow Six, o cara pode atirar pro alto, eu vou falar, pô, ele tá atirando pro alto, beleza, sabe? Eu não vou achar que entendeu? Eu acho que é difícil essa migração de público mesmo dentro da mesma categoria de jogos.
Normalmente a pessoa consome aquele jogo ali. É normal a gente ver isso por conta é só você ver público mesmo, que nem aqui no Brasil, a gente não tem um cenário forte de Dota. Muito pelo contrário, é um cenário fraquíssimo. E a gente tem um cenário imenso de LoL. Então, ninguém do LoL vai, nossa, eu adoro MOBA, vou consumir Dota. Não, eu adoro LoL. A gente não adora o MOBA, entendeu? Em si. Entendi, entendi. Mas nos esportes, por causa dessa conexão maior que tem mídia social, todos eles, e tem interação direta com as equipes e com os jogadores, Twitter e tudo mais, Certo. você acha que as pessoas acompanham uma marca, uma equipe ou os jogadores que estão nela? Cara, isso é bem engraçado e é bem legal de conversar, porque a gente tem o BRTT, que é muito famoso no League of Legends, e ele sempre leva uma massa de fã para o time que ele for. Então, por exemplo, a PEN é um time muito tradicional, e o BRTT se cresceu muito, assim, ele já era famoso, mas ele se cresceu muito dentro da PEN. Então, a PEN já é um time grande e com o BRTT ainda tinha uma massa ainda maior de fã. O BRTT saiu da PEN e foi jogar, por exemplo, no Flamengo. Durante 2 anos, eu acho que ele jogou, durante 1 ano e meio ele jogou no Flamengo. Então, cara, a gente teve assim, por mais que a PEN ainda tenha uma fan base grande de jogadores, muita gente foi seguir o BRTT. Então, no time que o BRTT tá, tem, tem público, sabe? Todo começo de jogo, eles têm aquelas contagens meio de pelo Twitter, sabe? Tipo, gol tal time, e ver quem tem mais e dar a porcentagem. Cara, time com o BRTT normalmente é 80% pro time dele e 20% pro outro. Se não tivesse ele e fosse um outro time meio que, vamos dizer, igual, ele você vai ficar parelho, 40-60, sabe? Então, alguns jogadores eles levam essa massa, mas a gente ainda aqui no Brasil não tem essa cultura de gostar da organização, sabe? Tipo, nossa, eu torço para essa organização. É difícil você ver alguém falar eu torço para essa organização, porque normalmente quando eles trocam os jogadores, muita gente para de torcer para eles ou algo do tipo, sabe? Eu vou torcer para aquela porque é onde está o meu jogador favorito, porque é meu jogador favorito porque ele vende a imagem dele muito bem. Então, isso é complicado. O próprio caso da PEN, a gente tem, final do ano, o Mundial sempre tem o All-Star, né? Que vai os jogadores por votação brasileira. Então, os torcedores votam quem eles querem ver jogar no All-Star de LoL. E foi o time inteiro da PEN, sendo que eles não ganharam nem o Campeonato Brasileiro, entendeu? O time inteiro da PEN foi selecionado, porque eles vendem a imagem deles muito bem e é um time com muito fã, entendeu? Então, e o BRTT, ele é sempre o cara que vai na posição dele e ele é sempre cotado. Todos os anos que tiveram All-Star, todos os anos ele foi, entendeu? Então, eu acho que a gente ainda aqui tem muito por torcedor, a gente não tem muito esse negócio de organização. Lá fora eu acho que já seja diferente.